Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 2 de setembro. Depois de um mês de agosto pesadíssimo, onde o Botafogo teve uma sequência para lá de desgastante e desafiadora, o saldo do Glorioso é muito positivo. Líder do Campeonato Brasileiro, 2 pontos a mais que o Leão do Pici, que ainda vai enfrentar o Internacional no dia 11 de setembro para igualar esse número de partidas. Mas a liderança, por hora, é nossa e de forma muito merecida, diga-se, né? Não tem como discordar disso. Classificados também nas quartas de final da Copa Libertadores, tendo eliminado o Palmeiras, que na era Abel Ferreira sempre chegou no mínimo nas semifinais. Foi um baita resultado. Na Copa do Brasil é verdade, a gente acabou saindo, mas não tem como falar sobre Copa do Brasil e não comentar o roubo da arbitragem na expulsão do Gregóry. Eu tenho convicção de que não fosse aquela expulsão, o cenário teria sido completamente diferente, porque a partida estava apontando naquela direção de um Botafogo que, se não fosse no primeiro tempo, no segundo o gol sairia. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu naquela competição, só que nas outras duas a gente vai muito bem, obrigado. Pegando tudo o que aconteceu nesse mês de agosto, dá pra gente falar que a frase dita pelo Arthur Jorge na coletiva pós-jogo, depois dessa vitória por 2-0 para cima do Fortaleza, é um belo resumo do seu time, né? Essa equipe não se cansa de ganhar. E é exatamente isso que a gente vai ter que fazer se a gente quiser ser campeão brasileiro e da Libertadores. Vamos combinar que o Botafogo tem capacidade e chances, sim, de vencer as duas competições. Ainda mais depois dessa segunda janela. A gente contratou Alan, Igor Jesus, Almada, Matheus Martins, Vitinho, El Larouche. Vou contar aqui, né? Um jogador novo aí pro elenco. Fora o Adrielson. Então o Botafogo ele reforçou muito bem o seu plantel. E se você comparar com o que outras equipes fizeram nesse mesmo período de contratações, o Botafogo foi o que melhor investiu, o que mais equilibrou o seu elenco para essa reta final da temporada. Justamente aquilo que o Arthur Jorge desejava. Ele já tinha falado em outras coletivas a necessidade da gente preencher uma posição aqui e outra ali para justamente poder atacar essa reta final de 2024 com mais segurança e capacidade. A ambição que a equipe do Botafogo tem hoje, ela é muito evidente. É um time que gosta de atacar, que se diverte jogando futebol. Por isso que está todo mundo dizendo, é gostoso de assistir ao Botafogo jogar. E é mesmo. Tem muito talento disponível. E na fase defensiva tem muito empenho, muita dedicação. Mesmo que de vez em quando a gente acabe sendo vazado, o que não aconteceu contra o Fortaleza, porque fizemos uma partida perfeita, né? Dá para dizer assim, o Botafogo não permitiu a equipe do Fortaleza de crescer dentro do confronto. Em hipótese alguma. O Botafogo estava o tempo inteiro ligado para combater tudo. Quando a gente tomou algum susto, é porque nós demos um vacilo. Por exemplo, aquela furada do Almada, onde ele tentou fazer uma finalização de primeira com a bola vindo lá de cima. E aí gerou um contra-ataque. Mas tirando isso, o time do Botafogo, cara, foi muito bem. E mesmo nessa jogada, a recuperação que os jogadores do Botafogo fizeram foi muito legal também. Eu tomei um susto com o Marçal dando aquele carrinho, tentando cortar o passe e acabando jogando a bola para frente ali. Mas a bola foi forte o suficiente para o John fazer a defesa. Mas fato é, Fogão, o time do Botafogo, ele tá ficando prontinho para ser campeão. O trabalho do Arthur Jorge, ele é muito bom. Nem sempre a gente vai concordar com o nosso técnico. A realidade é essa, ele vai fazer as escolhas dele, entendendo aquilo que é trabalhado durante a semana, coisa que a gente não sabe. Então ele tem mais elementos para poder tomar certas decisões, o que não significa dizer que toda a decisão do Arthur Jorge a gente vai lá assinar embaixo. Não, ele foi perfeito. Nem sempre vai acontecer. Às vezes ele vai pensar uma coisa que na prática não vai dar certo. Mas o fato é que o trabalho do nosso treinador, da nossa comissão técnica, é muito positivo. O trabalho também do núcleo de saúde e performance, tá? Enquanto, por exemplo, o Flamengo aí tá estourando um jogador atrás do outro, o Botafogo ele conseguiu passar por essa maratona de agosto praticamente ileso. Praticamente. Perdemos agora o Cuiabano, infelizmente. Não sabemos ainda qual é a gravidade da situação. Acredito que hoje ele deve fazer exame de imagem e aí a gente deve ter mais informações. Mas a real é que o Botafogo conseguiu conduzir muito bem esse mês de agosto. Perdemos para o Juventude. É o único jogo que eu lamento nessa sequência, porque mesmo tendo tomado 3 gols naquele dia, a gente teve chance para fazer 5, 6. Então é a única lamentação que eu tenho nesse período, de verdade. 10 pontos conquistados em 15 disputados nesse mês de agosto.
E o Botafogo teve uma média de 2 pontos conquistados por jogo, portanto. E é uma média que te coloca sempre ali na briga pelo título. Briga pelo título que, honestamente, pode acabar ficando mais concentrada em 2 equipes. O Palmeiras, por razões óbvias, tem um grande time, um grande treinador, um bom elenco também, e só está disputando o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que tem muita qualidade, reforçou ainda mais o seu elenco. Então eu vejo esses 2 despontando aí como os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro dessa temporada. O Palmeiras que conquistou nessa rodada uma vitória importantíssima fora de casa contra um adversário que poderia ter tirado pontos do Alviverde. Mas o Atlético Paranaense vem numa sequência tenebrosa. É o próximo adversário, inclusive, do Fortaleza, né? Pensando no jogo do Atlético, né? Porque o Fortaleza vai enfrentar o Internacional no dia 11 de setembro, no jogo atrasado. E aí, depois desse jogo, a gente vai ter o mesmo número de jogos do Leão do Pici. Mas o Atlético Paranaense, na retomada da data FIFA, vai ser o adversário lá na Liga Arena, lá em Curitiba, do Fortaleza. Ou seja, a gente pode ver o Fortaleza perdendo ponto na Arena da Baixada, ou melhor, na Liga Arena. Fato é, Fogão, o Botafogo está cada vez mais maduro para poder ser campeão, seja brasileiro, seja da Libertadores. E é muito bacana você ver esse time do Botafogo construir esse caminho. Eu quero trazer aqui uma declaração do Arthur Jorge que eu acho que é muito emblemática. Abre aspas. É um coletivo que se uniu na missão, que hoje mostrou mais uma vez sua excelência. Ganhamos o jogo, o que é muito importante, dentro dos nossos princípios de equipe, coletivos, que fazem com que todos tenham um só objetivo, em busca de vitórias. É continuar no nosso caminho, com uma parada agora, não há outra forma. Queremos continuar ganhando, porque essa equipe não se cansa de ganhar. Fico feliz quando isso acontece, porque jogamos todos os jogos para ganhar. Isso daqui é emblemático porque é a reconstrução, entre tantas que estão ocorrendo dentro do Botafogo, mas é a reconstrução de um modelo mental onde, independente do local do confronto, independente do adversário, a nossa missão é uma só: ganhar. Nem sempre será possível, porque no esporte é assim. No futebol, são 3 resultados que podem acontecer: vitória, empate e derrota. Mas considerando esse time do Botafogo, esse elenco do Botafogo, onde em 25 partidas são 15 vitórias, 5 empates e apenas 5 derrotas, ou seja, são 20 jogos pontuando em 25 possíveis. Esse time está cada vez mais pronto. E eu tenho convicção de que a gente vai fazer um fim de ano, nessa sequência aí de 13 jogos que faltam no Brasileiro, mais a Libertadores, muito positivo. Não tem como a gente enxergar a situação de outra maneira. Não tem como. O time do Botafogo aponta nessa direção e nos permite ter essa confiança. É verdade, o nosso oponente principal, que deve ser o Palmeiras, está focado única e exclusivamente nessa missão. A nossa atenção ainda está dividida e eu espero que permaneça assim até o fim do ano. Eu espero que o Botafogo esteja na Libertadores, brigando para chegar na decisão lá em Buenos Aires. E eu espero também que a gente esteja na liderança do Brasileiro. Porque capacidade para isso nós temos. Porque investimento para isso nós tivemos. E porque trabalho para isso está acontecendo no mais alto nível. Eu estou muito confiante. Esse mês de agosto poderia ser um divisor de águas. A gente olhar assim e falar, quando a gente teve uma sequência muito pesada, o time não reagiu bem. Mas não foi isso que aconteceu. Quando nós tivemos uma sequência muito pesada, o Botafogo saiu classificado na Libertadores contra um grande adversário e líder do Campeonato Brasileiro, tendo uma média de pontos que é suficiente para você brigar pela taça até o último instante. Então esse Botafogo está fadado a ter grandes conquistas no seu horizonte. E elas vão acontecer. Tá confiante também, Fogão? Depois desse mês de agosto, agora os jogadores curtirem aí a sua folga. Hoje os jogadores estarão treinando para fazer um regenerativo. Depois terão 6 dias de folga aí para poder dar aquela relaxada. Claro que tem que ser com responsabilidade, mas voltando aos treinamentos, já de olho no Corinthians, jogo a jogo, a gente vai nessa batida. E contra o Corinthians no Rio de Janeiro vai dar bom. Vai dar bom. O Botafogo costuma fazer grandes jogos contra eles, até porque historicamente o Corinthians é um freguês nosso. Então, vamos em frente. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre esse mês de agosto do Botafogo e também sobre essa questão do Palmeiras ser o grande oponente. Também vê dessa maneira? Deixe seu like, inscreva-se no canal, tamo junto e daqui a pouco eu tô de volta. Por hora é só. Fui! Valeu!